Amém. Amados, eu quero ler dois textos com vocês. O primeiro está aqui em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Versículo 15 em diante. Quero falar um pouco essa noite sobre como compreender a vontade específica de Deus para a nossa vida, de maneira prática. Como compreender o que Deus quer que eu faça agora. Efésios 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quanto sabe que esses dias são maus? A Bíblia manda você remir o tempo. Não fica perdendo tempo, não. Verso 17. Por esta razão, diante do tempo que a gente está vivendo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você percebe que isso aqui é uma fome que você precisa ter, é um interesse que tem que brotar no seu espírito. Você tem que começar a não se preocupar. A palavra preocupação não é uma palavra espiritual, mas você precisa ter um genuíno desejo no seu coração de compreender qual é o passo que o Senhor quer que você dê agora. Por quê? Vai comigo para Romanos, o capítulo 12. É muito simples. Você deve compreender qual é a vontade do Senhor por um motivo muito simples. Romanos 12, versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora preste atenção. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem para nós não apenas uma vontade. Muitas vezes nós, por não conhecermos o Senhor, temos medo da vontade do Senhor. Eu sei lá, vou entregar minha vida para Deus, Ele vai me mandar para a África. Eu vou entregar minha vida que 100%, Ele vai pedir tudo que eu tenho. A gente tem concepções na nossa mente, não que Deus não possa te mandar para a África, nem pedir tudo que você tem. Fecha parênteses, daqui a pouco eu vou entrar um pouco nisso. Mas nós temos concepções emocionais do trato de Deus conosco, com respeito à sua vontade. E a verdade é que, contrário disso, é que há a realidade. Quando você descobrir a vontade de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que você vai descobrir que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, não é algo que vai deixar você desconfortável e desencaixado. Pelo contrário, você só vai se encaixar na vida dentro da vontade de Deus. Deus, Ele criou você para cumprir um propósito. Existe um propósito específico,
pelo qual você foi criado, e esse propósito, essa vontade, a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E isso, amados, com respeito a todas as áreas da nossa vida. No seu casamento, Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade. Na sua saúde, Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade. Nas suas finanças, no seu ministério, na sua existência. O problema é que, por causa da falta de entendimento, por causa de pressões espirituais que o diabo traz contra nós, nesse processo de descoberta, ou de valores que hoje competem com essa vida espiritual, nós ficamos na periferia dessa vontade, ou ficamos confusos com respeito a essa vontade. Mas isso não significa que a vontade dele não é boa, perfeita, ela é. O problema é que nós não entramos debaixo da chuva como a gente tem que entrar. Mas eu declaro que tem uma unção aqui hoje, irmão, e toda confusão vai sair da sua vida em nome de Jesus. Porque Deus não espera que você passe a vida confuso, em dúvida. Pelo contrário, a Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Meu irmão, você vai ficar cada vez mais esclarecido no Espírito, você vai ficar cada vez mais convicto no Espírito, daquilo que Deus tem para a sua vida, porque existe um plano perfeito para mim, e só você e eu sabemos tudo que o diabo já tentou fazer para impedir que esse plano se cumprisse na nossa vida. Só você sabe. No decorrer da sua história, alguns aqui, o diabo tentou matar literalmente. Eu, por exemplo, já sofri alguns acidentes gravíssimos. Acidente de carro, acidente com cavalo, acidente de... Enfim, quando eu era bebê eu tomei veneno, quando eu era uma criancinha, literalmente. Não sabia, tomei veneno. A gente morava no interior, vim ruim para Goiânia. Deus me salvou através da intercessão da minha mãe. Eu posso lembrar, às vezes na minha vida, como Satanás tentou me matar. E alguns aqui sabem que é verdade com respeito a você. Alguns aqui estão vivos porque Deus decidiu, você não morre antes que eu cumpra a minha vontade na sua vida. Você pode levantar a mão e dizer, eu recebo essa palavra? Então, dá uma sacudidinha desse guerreiro e fala para ele aqui, fala para ele assim, hoje você vai se render à vontade de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Levanta as suas duas mãos e fala forte comigo, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Irmãos, o Senhor não espera que nós passemos essa vida aqui sem paz. Deixa eu te dar uma palavra. Chega de falta de paz na sua vida. Deus não espera que você passe essa vida aqui na terra sem tocar em algumas realidades que são disponíveis para você que é cristão. Alegria, satisfação, contentamento. Eu não estou dizendo que não vai ter luta e que não vai ter momentos que a nossa carne parece que está vencendo o nosso espírito. Claro, a gente é ser humano. Por isso a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas o tempo vai passando, a gente tem que se encontrar. É como se o Senhor estivesse falando para alguns aqui, chega de mudar de igreja, chega de mudar de pastor, chega de mudar de ministério, agora não é mais igreja, não é mais pastor, agora é eu e você, diz o Senhor. Quem recebe essa palavra? Chega de mudar de cidade, de país, de empresa, de emprego, de trabalho, de curso, de diploma. Não que essas coisas não aconteçam na nossa vida, muitas vezes acontece, muda de cidade, você faz um curso, mas essas coisas não podem mais, amados, serem fruto de uma insatisfação, de um vazio que nos governa. Eu não posso ir atrás de mais um curso porque eu estou vazio, eu não posso ir atrás de mais uma igreja porque eu estou insatisfeito. E muitas vezes a gente culpa o pastor, culpa a igreja, culpa a mulher, culpa o marido, culpa todo mundo. Mas o fato é que
não encontramos a vontade de Deus para a nossa vida, tem um vazio aqui dentro. Porque quando você entra no seu propósito, você começa a desfrutar uma satisfação íntima, que não tem palavras para descrever. Você ganha, olha meu irmão, o seu propósito é uma fonte de energia para você, e não uma fonte de estresse. O seu propósito é uma fonte de alegria para você, e não uma fonte de depressão. Eu declaro que cada um aqui vai sair daqui hoje debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Sacode o seu irmão e fala para ele assim: eu estou recebendo essa palavra. Fala para ele. Levanta a sua mão e profetiza comigo, diga assim: eu vou encontrar o meu propósito em Deus. Paulo está dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso não tem a ver, amados, com algo grande e nem com algo pequeno. Tem a ver com o que Deus pré-estabeleceu, predestinou. Você que é salvo, você tem um destino. E não tem a ver com grandeza, e nem com algo pequeno. Ninguém vai ser galardoado no céu, porque fez uma grande obra, ou deixará de ser galardoado no céu, porque fez uma pequena obra. Não, o galardão não tem a ver com grandeza exterior, galardão tem a ver com fidelidade. Galardão tem a ver com o quanto você respondeu ao seu chamado. Por isso eu, como pastor, não posso dominar você, não posso controlar você. Por isso nós, pastores, não temos o papel de controlar você. Nós temos o papel de guiar você no Espírito. Mas o chamado para a sua vida, quem conhece é Deus. Eu não posso controlar você. Eu não posso determinar o que você vai fazer na igreja. Eu não posso chegar para você e dizer: olha, você vai fazer isso, isso, isso. A não ser que Deus me dê uma revelação clara, eu não posso fazer isso. Porque existe uma semente espiritual que foi plantada em você. Existe uma semente, na verdade essa semente, ela existe desde a eternidade. A palavra de Deus diz que o Senhor nos viu a substância ainda informe, no Salmo 139. Diz que quando eu era uma substância informe, Ele me viu. A palavra de Deus diz que os meus dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Meu irmão, quando você nasceu, a sua vida já estava escrita pelo Senhor. Tem um livro da sua vida. A Bíblia diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Então, eu não posso ficar aqui na terra perdendo tempo com a minha vontade, se a vontade do meu Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu profetizo: qualquer coisa que esteja competindo com a vontade de Deus na sua vida, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Sim, mudanças sempre vão acontecer no processo. Sacrifício sempre vai acontecer no processo. No que diz respeito a você abrir mão de algumas coisas, rejeitar outras coisas, não aceitar determinadas propostas, porque o foco vai fechando no Espírito. O foco vai fechando. O que você está querendo dizer com o foco fechando, pastor? Você vai descobrindo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai descobrindo. Não dá para você ficar mais 10 anos sem descobrir. Quem recebe essa palavra? É por isso que você está aqui. Irmão, tem gente que não ia vir aqui hoje. O Espírito Santo te agarrou, te trouxe aqui hoje, porque Ele vai te dar uma unção de propósito em nome de Jesus Cristo. Você foi atraído pelo Espírito Santo, e Deus vai te ungir de uma maneira sobrenatural, e você vai se render ao chamado mais alto da sua vida, viver por aquilo que Deus planejou para você. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Aleluia. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome, diga assim: fulano, se rende, meu irmão.
Uma palavra como essa atiça a nossa religiosidade. Vou repetir isso. Uma palavra como essa atiça a nossa religiosidade humana. Talvez alguém pense assim: agora eu vou deixar de trabalhar, então eu vou viver pela fé. Quem diz que viver pela fé é deixar de trabalhar, irmão? Viver pela fé é viver pela fé, trabalhando ou não trabalhando. Não é o trabalho ou não trabalho que te faz viver pela fé, é o seu posicionamento no que Deus diz que te faz viver pela fé. Tem gente que para de trabalhar, vai passar fome, Deus não mandou ele parar de trabalhar. Outros estão trabalhando e nada vai funcionar, porque Deus mandou eles parar de trabalhar. O ponto não está aí. Nós temos que parar, irmãos, de interpretar religiosamente os passos que nós temos que dar e deixar a construção do Espírito produzir aquela convicção e aquela força interior para fazer o que ninguém está fazendo, para entrar no que ninguém entrou ainda, porque o que Deus tem para você é novo. Vou repetir isso: o que Deus tem para você é novo, e você vai ter que ter firmeza para se entregar ao Espírito Santo, e deixar crescer a certeza, e ir de fé em fé, no que Deus está construindo aí dentro. E não é fácil, é fácil copiar os outros, é fácil fazer porque os outros estão fazendo, é fácil imitar a igreja tal, ou imitar a igreja tal. Agora, meu irmão, depender do Espírito Santo é difícil, porque imbui morte, imbui você tem que buscar o maná todo dia no deserto. Todo dia o judeu tinha que sair para colher o maná, mas nós não queremos, irmão. Por isso Paulo, ele está dizendo aqui: rogo-vos, pois, irmãos. Olha lá o capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo só faltou ajoelhar aqui no espírito dessa carta. Ele não fez isso, mas rogo. Ele está dizendo assim: olha, eu suplico a vocês, para que você possa atingir o propósito de Deus para a sua vida. Paulo está falando: olha, eu te rogo que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você fica num lugar sozinho com Deus, e você então não usa essa linguagem natural, mas você usa aquela linguagem sobrenatural, e você fica ali se entregando ao Espírito Santo, falando nessas línguas que a sua mente não entende, mas o seu espírito recebe, amém? E você fica ali se entregando. A palavra de Deus diz: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, versículo 4. Irmãos, a vontade de Deus não é um conceito, a vontade de Deus é uma construção no seu espírito. É muito mais do que um conceito. Como assim? Eu tenho um chamado para ser um apóstolo. Mas no coração de Deus tem 1 milhão de apóstolos diferentes um do outro. Você pode ter um chamado apostólico, mas completamente diferente do outro apóstolo. Eu tenho um chamado para ser um profeta, mas dentro de Deus tem 1 bilhão de profetas. E você pode imitar um profeta e perder o seu manto. E eu declaro que você vai encontrar o seu manto em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala forte, Miguel: eu posso ser inspirado. Melhor dizendo, diga: eu devo ser inspirado na vida de homens de Deus. Fala mais forte, igreja: mas a vontade de Deus para eles é uma, para mim é outra. Agora é mais fácil imitar do que ter coragem de dar os passos de fé que o Espírito Santo está gerando dentro de você hoje. É mais fácil possuir uma regra do que possuir uma liderança do Espírito Santo. E Deus
está nos tirando das regras humanas e nos colocando na liderança do Espírito. Irmãos, eu declaro aqui a liderança do Espírito, não liderança de Heber. Eu não sou o dono da igreja, nem liderança de Gleiva, nem liderança de Geraldo, Divina, Suzano, Marcos, Denise e Lúcia, e ninguém. Eu declaro aqui a liderança do Senhor. Nós pastores, nós não podemos estar por cima de vocês, nós temos que estar por baixo de vocês, servindo vocês, para que vocês entrem no propósito de vocês. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então, na medida que você vai oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo, através da oração em línguas, da adoração, tempo a sós com Deus, Paulo está dizendo: olha, pega o seu corpo, e ao invés de fazer o que o seu corpo deseja, pega o teu corpo e oferece o seu corpo no altar, deixa o seu corpo queimar no altar, mas não um sacrifício morto, um sacrifício vivo. Ou seja, o corpo continua vivo, mas não me domina mais. Quem vai orar mais em línguas aí, diga amém, Jesus. E aí Deus vai transferindo você das circunstâncias exteriores para a construção interior. Repete isso bem forte comigo: a oração em línguas, hora após hora, me liberta das circunstâncias exteriores, mais forte, igreja, e me posiciona na edificação interior. Quantos querem se firmar na edificação interior? Isso é algo que o Espírito Santo faz de você. Agora, enquanto a doença fala mais forte, a falta de dinheiro fala mais forte, a crise familiar fala mais forte, nós vamos trocar as prioridades eternas pelas prioridades terrenas. Porque afinal de contas, eu estou enfermo, eu preciso correr atrás do médico, eu preciso pegar um empréstimo, e você corre a sua vida, e eu estou aqui como profeta de Deus para dizer aqui hoje: não tem ninguém enfermo, está todo mundo curado em nome de Jesus. Mas os argumentos que as nossas emoções produzem por causa das guerras exteriores, nos roubam de firmar na edificação íntima. Meu irmão, fica firme na edificação, porque o que Deus está construindo aí, ninguém pode destruir. Pastor, você não está entendendo, a minha mulher quer me largar. Não, irmão, ama ela. Isso é o diabo te atacando. Mas quando o diabo te ataca através de uma crise familiar, o maior propósito do diabo não é separar você da sua esposa ou do seu marido. O maior propósito do diabo é parar a construção que está acontecendo aí no seu espírito. Ele está só usando a guerra para desativar a obra no espírito. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: dá uma sacudida no seu irmão. Quem vai continuar orando aqui, dá glória a Deus. Senta direito nessa cadeira, se estufa o peito, levanta a cabeça, dá um sorriso para mim, dá glória a Deus. Fala forte comigo: pastor. Mais forte, igreja: pastor. Quando a pressão aperta, levanta a mão assim, todo mundo. Diga assim: pastor. Quando a pressão aperta e aperta, o que eu faço? Você tem que discernir o que o diabo quer, mas ele quer roubar a palavra que Deus plantou no seu espírito. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: o diabo não vai roubar a palavra que Deus plantou no seu espírito. Então você tem que fazer o contrário do que o diabo quer que você faça. Ama mais o seu marido, ama mais a sua esposa. Mas como? Da onde eu vou tirar força? Eu já estou tão ferido. Você vai tirar força de uma prioridade maior que está acontecendo aí dentro. Você vai tirar força por entender que o projeto de Deus para a tua vida vale mais
do que essa guerra transitória. Porque essa guerra vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar da sua vida. Vai passar. Vou falar de novo, vai passar. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Então, na medida que você se entrega, preste atenção que eu quero entrar em algo prático agora. Na medida que você vai se entregando, hora após hora, vai brotando dentro de você um novo entendimento. Repete comigo: novo entendimento. Uma vez mais, diga: novo entendimento. Quando esse novo entendimento vai crescendo no seu espírito, muitas vezes você não entende, por causa de preconceitos que você tem, estruturas de raciocínio que a religião te deu, que a família te deu de maneira errada, coisas que não estão na Bíblia. E ainda que a luz está vindo lá de dentro, porque você está orando, amém? Tem coisas em você que, como que criam deixa a coisa nublada. A luz está vindo, mas ainda está nublado. Mas você não para de orar. Você continua meditando na palavra, gastando tempo com Deus, amém? O que ocorre? Essa convicção começa a ficar mais forte. Mais forte. E mais forte. Pastor, o que eu faço quando não está muito forte? Você não faz nada. Deixa eu te dar uma palavra: nunca seja apressado com as coisas de Deus. Você recebe essa palavra? Nós temos uma tendência, por causa da urgência da vida, da situação, a gente quer as coisas de Deus assim, e Deus não é assim. Deus pode preparar você 15 anos, antes de usar você como Ele vai usar. Paulo, antes de ter 11 anos de viagens apostólicas, ele ficou 11 anos escondido por Deus, orando, sendo preparado pelo Espírito Santo. Você tem que discernir o tempo que você está vivendo com Deus. Mas o fato é que chega uma hora nesse processo que de alguma maneira a luz brota a tal ponto que você sabe o que você tem que fazer. Nesse momento você começa a agir, aí você age. Você começa a dar passos de fé, amém? Você entra naquele entendimento que veio. Pastor, mas essa palavra está muito subjetiva. Eu sei, irmãos, mas confia em mim, funciona. Funciona. No casamento, na saúde, nas finanças, no ministério, na igreja, funciona. Chega um ponto que você não tem mais dúvida. Aquela firmeza brota. E você tem uma força interior para fazer o que Deus te chamou para fazer. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Sacode esse irmão do seu lado e fala para ele assim: eu estou entrando nesse negócio. Na medida que você vai entrando nessa vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, você vai experimentando o poder de Deus. Você vai experimentando o sobrenatural de Deus. Porque o dia que você creu em Deus, Ele se tornou responsável por você. E quando você se lança na vontade de Deus, você fica debaixo de uma cobertura espiritual sobrenatural. Você fica ungido. Irmãos, Deus está levantando aqui um povo ungido. Não estou falando de pastor, de apóstolo, de profeta, porque são funções. Paulo fala sobre isso lá na frente. Eu estou falando de uma caminhada de fé em fé, que vai te deixando mais ungido.
Não tem como a porta ficar fechada, ela vai abrir. Nossa, foi a palavra de Deus para alguém aqui dentro. Não tem como o diabo segurar o ungido do Senhor. A unção que opera em você é maior do que as trevas que vieram contra você. Agora o diabo, através das pressões, ele tenta nos convencer a desistir, a recuar. Mas do outro lado tem um prêmio te esperando. Eu declaro que você vai pegar o seu prêmio em nome de Jesus. Vamos falar de novo. Eu declaro que você vai pegar o seu prêmio em nome de Jesus. Qual é o prêmio? Fala forte comigo. É experimentar. Mais forte, igreja. Experimentar o que eu nasci para fazer. Aleluia! Nessa caminhada, irmão, quando Jesus nasceu, Deus moveu os reis do Egito, lá do Oriente. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Nessa caminhada, a prosperidade vem sobre a sua vida. O diabo tenta fechar tudo quanto é porta, mas ele não tem todas as portas na mão. Deus tem todas as portas na mão. O diabo fecha 10 portas, Deus abre 1000. Você vai liberar uma palavra profética para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está preocupado com o quê, irmão? Fala para ele. Abraça com ele, assim, faz uma carinha de profeta, fala assim: porta fechada? Dá um sorriso para ele assim: fechou a porta? Olha aí o tanto de porta aberta. Pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você precisa crer. Deus está vendo. Então, irmãos, na medida que a gente se entrega nas mãos do Espírito Santo, Ele vai formando dentro de nós uma convicção. Se você é chamado para ser um empresário que vai investir milhões no reino de Deus, Deus começa a te ungir na área dos negócios. Você começa a receber instrução do Espírito Santo para fazer os negócios. Você vai fazer um negócio, você começa a orar em línguas, e vem ali a direção do Senhor. Se você é chamado para ser um apóstolo e começar a plantar igreja, Deus começa a te dar sonhos de abrir igrejas. Se Deus vai te usar como um pastor, enfim, eu não sei, irmão, um intercessor. Eu declaro que Deus vai levantar aqui intercessores nessa igreja. Deus vai começar a guiar você, e você vai começar a crescer, porque, meu irmão, na medida que você encontra o seu chamado, você tem que ficar firme nele, você tem que investir tempo nele, dinheiro nele, sabe? Você tem que, vai com tudo para cima dele, irmão. Não negocia mais, fica firme, porque o galardão está ligado com obediência, e não com dimensão. O galardão está ligado com o quanto eu fui fiel à graça que Deus me deu para fazer o que eu fui chamado para fazer. Você ouviu isso? Ouça isso. O galardão está ligado com o quanto eu fui fiel à graça que eu recebi. Por exemplo, na sala dos prêmios, lá na glória, se Deus me deu uma unção para tocar o Brasil com uma visão, Deus me ungiu para isso, Ele não espera que eu faça outra coisa, porque não sou eu, Ele me ungiu para isso. E se Deus deu para um irmão aqui a unção de trazer um copo de água, todo culto aqui, é a unção que ele tem, ministério do copo com água. Mas cada vez que o pregador bebe a água, o pregador é renovado aqui no púlpito. Porque o ministério do copo com água, quando é feito no Espírito, tem poder de Deus nesse negócio. O pregador bebe essa água, de repente ele fica ungido aqui. Quem vai ter o maior galardão? Eu
que toquei um país? Ou esse irmãozinho que trouxe o copo com água? Os dois vão ter o mesmo galardão, se eles foram fiéis na graça recebida. O que começou a trabalhar no começo do dia, e o que começou a trabalhar no final do dia, recebeu o mesmo salário. Aí o cara foi falar com o dono da vinha: mas peraí, nós começamos a trabalhar cedo, esse aqui começou no final, como é que você pagou o mesmo tanto para ele? E o senhor da vinha falou assim: por que seus olhos são maus, se eu sou bom? Galardão não é fruto de dimensão, galardão é fruto de resposta à graça que Deus te deu. Meu irmão, Deus te deu uma graça para fazer algo no reino de Deus. Ou você tem uma graça para orar, ou você tem uma graça para cantar, ou você tem uma graça para ganhar vidas, ou você tem uma graça para ministrar sobre os enfermos, ou você tem uma graça para expulsar demônios, ou você tem uma graça para ser um apóstolo, um profeta. Deus te ungiu com algo. Ah, pastor, mas aqui ninguém me dá oportunidade. Você não precisa de oportunidade de ninguém, irmão. Você só precisa crer e entrar no seu chamado. Ah, mas eu queria pregar para todo mundo. Começa a pregar para um. Cata o irmão depois do culto, vão lá para a pizzaria comigo, quero te dar uma palavra. Chama a pizza lá e começa a ministrar. Seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar sobre o muito. Ah, eu queria viajar como Suzano. Hoje, quem vê o Suzano viajando pelo Brasil, final de semana, agora estava lá no Rio de Janeiro, né? Aí você pensa assim: quero ser como o Suzano, mas você não sabe a jornada que o Suzano está trilhando aqui já há 250 anos. Então, abraça o seu irmão, dá um sorriso para ele e diga para ele: seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Sacode o seu irmão e fala assim: nosso problema, fala para o teu irmão, nosso problema não é ter pouco nem muito, nosso problema é ser fiel. Então sai do seu lugar, vem aqui para frente, vamos tomar a ceia do Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pegue o suco, pegue o pão. Vamos chegar aqui na frente, todo mundo, chegar aqui, vamos chegar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Existem duas dimensões que nós podemos viver. Nós podemos viver na dimensão do corpo físico. Isso a gente tem que viver mesmo. Mas nós podemos mortificar a nossa carne e viver na dimensão do corpo de Cristo. Paulo fala assim: apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Depois ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, nós não podemos passar a vida aqui experimentando só esse corpo aqui físico. Nós temos que experimentar o corpo de Cristo, aonde nós temos uma função. Amém? Nós temos uma função espiritual, não religiosa. Nós vamos tomar essa ceia hoje com esse entendimento. Assim, Deus, eu quero comer tua carne, eu quero beber o teu sangue, eu quero mergulhar no corpo de Cristo como eu nunca mergulhei. Olha, meu irmão, quando você entender isso, quando eu entender isso, placa de igreja vai acabar para nós, estruturas humanas vão acabar para nós, porque só existe um corpo. E você vai ser como uma bênção no Ouvir e Crer, na Assembleia, na Batista, na Luz para os Pobres. Sabe, você não vai ser alguém de uma placa, você vai ser um cidadão do reino aqui na terra. Você não vai defender placa de igreja. Você vai ministrar na realidade do corpo de Cristo. Eu sei que isso é difícil de entender, mas o seu espírito está recebendo, e o meu também. Nós vamos servir Goiânia com essa visão de vida no espírito. Amém? Goiânia e o Brasil, né? Agora, alguns aqui vão ter o mesmo galardão que eu, que são meus intercessores. Ali uma intercessora minha. Seu galardão vai ser igualzinho ao meu, porque a intercessão é tão importante quanto a missão. Irmãos, ai de mim se Deus não levantasse intercessores pela minha vida. Eu declaro que Deus vai levantar intercessores pela tua vida. Levanta bem alto esse pão aí. Agradece a Deus porque Ele te deu o corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Começa a agradecer. Senhor, nós te louvamos pelo corpo de Cristo, Pai. Começa a falar em outras línguas. Deus vai te ungir com uma unção nova para orar em línguas aqui hoje. Pai, nós te louvamos pelo corpo de Cristo. Nós queremos sair da dimensão do nosso corpo, Pai, e queremos entrar na dimensão do corpo de Cristo e experimentar o nosso chamado, Pai, e experimentar o nosso propósito, Pai. Ó Deus, derrama uma unção de propósito nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Parta o pão com o irmão que está ao seu lado e fala para ele: você vai entrar no seu chamado em nome de Jesus. Tu és santo, bebe esse sangue. Aleluia! Declaro o diabo amarrado nesse lugar em nome de Jesus. Eu declaro principados e potestades amarrados aqui em nome de Jesus. Declaro essa igreja livre para fluir em Deus. Livre para fluir em Deus, em nome de Jesus. Aleluia.
Irmão, quero te dar uma palavra, olha para mim, presta atenção. Se entrega à oração em línguas, mergulha no Espírito, entra no nosso site, beba as palavras, pegue os livros, coma esse material, porque Deus está colocando uma geleia real no seu espírito, e o que está aí dentro vai sair para fora, em nome de Jesus. A vida de Deus vai crescer dentro de você, amém? Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra.